Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Codere, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Codere Cast Esportes. Hoje, reagindo à última parte do polêmico Iceberg do Brasileirão completo. Infelizmente não postou de separado, com parte 3 por algum motivo, mas eu basicamente tive o trabalho de ir até o ponto específico onde parou a parte 2 do vídeo e daí em seguida continuar assistindo ao vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá conferir essa última parte do polêmico Iceberg do Brasileirão, que chamou tanta atenção de tanta gente esse ano, beleza? Então, bora lá. O fim da camada. Vamos ver o fim da camada 4, Profundezas, e a camada 5, que é o Abismo, beleza? Volta de uns 30, 40 minutos de vídeo, então bora lá. Mas antes de mais nada, não deixe de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, para ajudar no crescimento do canal e para futuros vídeos, beleza? Tamo junto, é nóis e bora lá pro vídeo. Bora lá. População. Tá muito alto. Em 2024, o Sampaio Corrêa acabou rebaixado para a Série D. Porém, sua última esperança para reverter a situação foi entrar no STJD, endossando uma denúncia já feita por CSA e Aparecidense, de que Yuri Ferraz, do Caxias, foi escalado irregularmente. A regra da Série C diz que o jogador pode atuar em no máximo 3 partidas por um clube antes de se transferir para outro da mesma divisão. Porém, Yuri Ferraz atuou por 4 partidas pelo ABC para depois se transferir ao Caxias. Entretanto, esse caso não foi para frente porque por algum motivo não foi registrado na súmula de uma dessas partidas a entrada do jogador. Por isso, ele tecnicamente só tinha entrado em 3. Por conta desse erro do árbitro, em 2025, a arbitragem brasileira é fogo, né, gente? O Sampaio Corrêa vai disputar a 4ª divisão. Opa, não tem full screen. Uma das principais características das transmissões da Globo eram os hinos na hora do gol. Todo time tinha uma versão instrumental de seu hino tocada ao marcar. Sim, exatamente. E eu sinto muita falta disso, tá? Eu gostava muito disso. Porém, houveram episódios em campeonatos brasileiros em que a Globo tocou o hino errado. Nem todas possuem registros na internet, infelizmente. Mas há relatos de um punhado de vezes em que a emissora cometeu essa gafe, gerando situações bastante inusitadas. O do Cruzeiro ainda faz festa, o do Palmeiras vive a esperança do empate. Partiu Diego, bateu, passou da barreira! Gol! Ih, vou tocar com Foi, não vai tocar? Diego Souza, do Palmeiras! Meu Deus. Não, mano. Oh, não. Não pode colocar um hino do São Paulo ainda por cima, cara. Não pode. Foi 1 minuto só de alegria pro torcedor do Cruzeiro. Aê, galera. Parabéns. Se consertaram. Com o lado de fora do pé direito. Você viu a curva que ela fez? É que o jogo por algum motivo tá sendo no Morumbi? É impressão minha. 1 minuto só de alegria pro torcedor fora do pé direito. Parece, não? Que é no Morumbi o jogo. Você viu a curva que ela fez? Em 2014, Já prevendo pênalti perdido. Em 2014, Botafogo e Fluminense se enfrentavam pelo Campeonato Brasileiro. Grande época que os dois tinham times horríveis. Em determinado momento do jogo, houve um pênalti pro Fluminense. Olha isso, não faço a mínima ideia quem seja Daniel Correia e Pablo Zeballos no Botafogo, mano. Faço a mínima ideia. Porém, quando o Fred ajeitava a bola, tinha um Fred. O Globo Esporte postou que o atacante tinha perdido o pênalti. E o pior é que ele realmente perdeu. Putz. Aqui, ó, nós estamos ao vivo. O Fred vai bater o pênalti ainda. Tá ali, ó. Será que ele já perdeu? Ó, o Fred perde o pênalti. Ele vai bater. Ele vai bater ainda. Não tem jeito. Ele perdeu. E ele perdeu, galera. Ele perdeu. É máfia! É máfia! Pode falar que é máfia agora. Agora pode dizer que é máfia.
O que aconteceu foi que o estagiário escreveu errado na matéria. Era para ser Fred pede pênalti. Isso em um outro lance bem antes. Nada a ver com previsão de futuro ou manipulação de resultados. A gente sabe, né? A gente imaginou isso, fica tranquilo. O Campeonato Brasileiro de 1980 até 83 era chamado de Taça de Ouro e não tinha vagas fixas. Os clubes se classificavam para a primeira divisão via campeonato estadual. Entretanto, em 1981, Corinthians e Palmeiras não foram nada bem naquele Paulistão. Por isso, não conseguiram a vaga para a Taça de Ouro, tendo que passar pela segunda divisão, a Taça de Prata. Eita, galera. Então quer dizer que Palmeiras e Corinthians jogaram uma Série B no passado e ninguém tinha contado? Brincadeira. Porém, essa Taça de Prata dava acesso para a Taça de Ouro naquela mesma temporada, aos vencedores dos grupos da fase 2. E dessa forma, o Corinthians conseguiu acesso para a primeira divisão naquele mesmo ano. O Palmeiras, por outro lado, acabou eliminado. Mas um ano antes, em 80, ele também teve que disputar a Taça de Prata e dessa vez ele conseguiu o acesso. Dessa forma, tecnicamente eles disputaram primeira e segunda divisão no mesmo ano. Tá aí. Agora vamos pro sinistro. Agora é a camada 5, abismo, galera. O que teremos no abismo? Mistério do Vasco em 2000. Voltando a falar da Copa João Avelange, foi descoberto anos depois que o Clube dos 13 encobriu uma irregularidade na equipe do Vasco. Eita. O lateral Jorginho Paulista Aí não, no Vasco ainda por cima não pode. Não estava regularizado e atuou em pelo menos 4 partidas daquela fase inicial. Caso o Vasco tivesse sido punido, ele perderia 20 pontos e terminaria em 23º, à frente apenas de Corinthians e Santa Cruz, e por consequência, ficaria fora da disputa do título. Obviamente. O atleta não poderia jogar, pois foi expulso da Udinese da Itália por utilizar um passaporte europeu falso. E como a equipe italiana nunca encaminhou a liberação ao Vasco, ele atuou por todo o torneio sem a documentação regularizada. Época de Eurico Miranda, né? Acontece. Inclusive, saiu dos pés dele um dos gols do título na final. O presidente do Clube dos 13, no ano seguinte, chegou a admitir que a entidade estava ciente do problema, mas optou por não tomar nenhuma atitude para não tumultuar mais ainda aquele campeonato. Que foi um campeonato bem polêmico. Mas além do Clube dos 13, é dito que Gama, Goiás e Coritiba sabiam da situação, mas não levaram o caso adiante por medo de serem prejudicados por Eurico Miranda. O mafioso Eurico Miranda. Essa foi uma frase que ficou muito popular nos anos de ditadura militar. A Arena era o partido do regime, e a frase brinca com a ideia de que onde a Arena estava enfrentando dificuldades ou impopularidade, o governo colocava o time de futebol da cidade no campeonato nacional para distrair a população e desviar a atenção dos problemas políticos e sociais. Essa estratégia de lidar com a insatisfação fez com que tivéssemos edições do Campeonato Brasileiro extremamente infladas, com muitos times. Os 26 participantes de 1972 viraram 40 em 73. Caraca! Deu um salto, hein, galera? Em 76 já eram 54, depois 62, 74 e finalmente os 94 times participantes no ano de 1979. Como exemplos palpáveis disso, podemos mencionar o Itabuna, que em 78 entrou na competição após um mutirão realizado pelos produtores de cacau da região. Grande nome. E o Volta Redonda, que em 1976 foi fundado já disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão por representar Olha o Voltaço aí, nosso querido Voltaço. A cidade da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso fora diversas construções de estádios para agradar oligarquias locais. Pelo menos 50 estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas foram levantados fora das capitais do Sul e do Sudeste no período do regime. Caraca, deve ter bastante estádio então com 20 mil torcedores no Brasil todo, hein? Isso. E o São Januário lá, com menos de 20 mil. Foda, né? A polêmica do Brasileirão de 2005 já foi explicada na segunda camada do iceberg, mas ganhou um novo capítulo em 2007.
Na oportunidade, o até então presidente do Corinthians, Alberto Dualib, estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. A Polícia Federal grampeou seu telefone e flagrou uma ligação em que o cartola corintiano admitia que o Brasileirão de 2005 foi roubado, se referindo àquele... Olha o Internacional sendo prejudicado mais uma vez, cara. É impressionante. O torcedor do Inter só não sofre mais do que o torcedor do Vasco. fatídico jogo contra o Internacional no Pacaembu. Como é que ganhou ano passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só rodado. Tenso daqui, hein? Tenso. Que isso? A final do galera. Campeonato Brasileiro de 1900 Mais uma vez envolvendo o Clube Internacional. 88 era decidida entre Bahia e Internacional. O tricolor baiano venceu o jogo da ida por 2-1 na Fonte Nova, e o Inter teria que reverter o resultado no Beira-Rio para ficar com a taça. Segundo relatos dos jogadores da época, ao chegarem na porta do vestiário visitante, os jogadores do Bahia se depararam com uma oferenda, a popular macumba na porta. Mas de pouco adiantou. Isso? O Bahia conseguiu segurar o 0-0. É fogo, né? Nem apelando para as coisas ruins o pessoal consegue. E se sagrou campeão brasileiro ao final dos 90 minutos. Ó, vem Vasco Operário, Na que noite isso? de 6 de março de 1982, No Operário e Morenão. Vasco se O nome do estádio é Morenão, galera. Morenão. enfrentavam no Morenão, quando mais de 24 mil pessoas avistaram um estranho objeto em formato de disco sobrevoando o céu. Ele de repente começa a emitir uma forte luz sobre o campo, assustando a todos. O árbitro José de Assis Aragão lembra que parou o jogo e só retomou quando o objeto sumiu. O Operário venceu o Vasco por 2-0. Pô, isso que é foda. Perdemos pro Operário, galera. Nem é o Operário que eu conheço, é o Operário de Mato Grosso do Sul. Foda. Mas nos jornais só se falava do tal caso do disco voador, que também é Não teve uma imagem sequer, galera. Eu sei que é 82, mas, pô, ninguém tinha uma imagem. Transmissão, alguma coisa. considerado o maior avistamento coletivo de um OVNI. Apesar disso, não existe nenhum registro fotográfico ou em vídeo do acontecimento. Aí é foda mesmo. Aí é muito difícil acreditar. Pô, a gente tem um relato, mas não tem uma foto. Aí é brincadeira. Porém, os gols da partida estão disponíveis, o que nos leva a crer que existem as imagens desse jogo completo, que provavelmente mostram o trecho em que o objeto voador sobrevoa o Morenão. Mas Estão querendo esconder da gente. este não se encontra disponível. Embora os relatos de quem viu o primeiro tempo na íntegra nos arquivos da Globo dizem que não houve nenhuma paralisação no primeiro tempo, ou pelo menos registrados naquela fita, isso contraria a versão de mais de 20 mil pessoas, diversos jornais e vários dos jogadores em campo naquela partida. Rola por aí na internet uma suposta filmagem dessa aparição, mas não se enganem, esse vídeo que eu vou mostrar a seguir não se trata do caso abordado aqui. Afinal, o estádio que aparece nas filmagens claramente Isso não é o não Morenão, é. e o vídeo aparenta ter sido gravado mais recentemente. Verdade. Então tá, né? A final do Campeonato Brasileiro Essa daí foi sinistro. De 1992 ficou marcado por uma tragédia. Flamengo e Botafogo iriam disputar o jogo do título brasileiro no Maracanã. Mas antes da bola rolar, uma das Nossa, isso daí foi triste pra caraca. Super lotado. grades de proteção da arquibancada, destinada à torcida rubro-negra, cedeu e 82 torcedores ficaram feridos e 3 acabaram falecendo. 2 deles Caraca. adolescentes de 16 e 17 anos. Tudo teria surgido a partir de uma confusão, e no meio dessa briga, um torcedor armado teria ameaçado atirar para cima, fazendo com que as pessoas corressem para a grade, que cedeu.
Um laudo apontou que as grades da arquibancada estavam mal instaladas. Haviam peças corroídas pela oxidação, além de uma superlotação de torcedores. Eram 150 mil pessoas no estádio, para 6 médicos e 8 enfermeiros. Preparação boa, hein, galera? Boa. E bizarramente, mesmo com essa tragédia, o árbitro José Roberto Wright optou pela realização do jogo, que aconteceu normalmente e terminou com o título do Flamengo. Tá. Daí é do Rodrigo, né? No Brasileirão de 2017, a Ponte Preta lutava contra o rebaixamento e precisava vencer o Vitória para continuar na briga. Não é. E a Ponte abriu 2-0, até que o zagueiro Rodrigo, da Macaca, deu uma dedada no atacante Trellis do Vitória e, obviamente, foi expulso. Isso tudo com 19 minutos do primeiro tempo. Caraca, 2 gols no meu tempo, 19 minutos de jogo, caraca. Com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro, o Vitória conseguiu virar e a Ponte acabou rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Eita, lasqueira. Em 1993, o América disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o regulamento daquele ano dividia a primeira fase em 4 grupos. Os primeiros 2 formados pelos membros do Clube dos 13, onde 3 se classificavam e ninguém caía. Nos outros 2 grupos ficavam o resto, com 2 se classificando e 4 caindo. O problema é que o América acabou caindo, pois ficou na 5ª colocação do grupo D com 14 pontos. Mas na classificação geral, esses 14 pontos o colocavam à frente de gigantes. Ó, o Vasco em 20º. Como Inter, Vasco, Fluminense, Botafogo e Galo. Além de Nossa, o Galo ficou em último. vários outros times que também Caraca. foram rebaixados. Por isso, o América decidiu entrar na justiça comum, alegando que tinha mérito esportivo para permanecer na primeira divisão. Mas se você está prestando atenção nesse vídeo, você sabe que foi uma péssima ideia. Foi. A CBF, como retaliação, baniu o América Mineiro do Campeonato Brasileiro por 2 temporadas. Caraca! Por isso, em 1994 Coitado do América, mano, tá no nosso coelho. e 1995, o América ficou sem calendário de competição nacional e só voltou para a Série B em 1996. Em 2008, o Santos lutava para não cair, e a vitória que deu um respiro, salvou o time da queda, veio diante do Internacional na Vila Belmiro. Olha o Inter sendo protagonista aí de novo. E o Vasco caindo, de novo. É triste. Com um gol bizarro de Michael Jackson Quinones. O equatoriano deu um chute completamente torto, a bola sairia pela linha lateral, mas desviou no zagueiro e matou o goleiro colorado. Michael Jackson Quinones marcou apenas 2 gols com a camisa do Santos. E esse foi um deles. E talvez um dos mais importantes na história recente do clube. Afinal, se essa bola não tivesse entrado, o Santos teria caído para a Série B e dificilmente teria conseguido ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores nos anos seguintes. Verdade, boa análise. Já Michael Jackson faleceria em junho de 2009. Caraca, o cara morreu. Menos de um ano depois. Não esse Michael Jackson. Esse continua jogando a... Ah, tá, pô. Aí é fogo, né, mano? Aí o cara quer acabar com a gente. Pô, pensei que era um jogador, mas não, pô, é o artista. Até hoje, o que morreu foi o Michael Jackson cantor. Levamento Fonte Nova. No ano de 2007, o Bahia estava na Série C pela 2ª temporada seguida. O ponto mais baixo na história do clube. Coitado do Bahia. No Campeonato Brasileiro. Mas o Eu tenho um apreço pelo Bahia. tricolor estava prestes a se livrar dessa agonia, pois um triunfo contra o Vila Nova garantiria o acesso para a 2ª divisão. Mais de 60 mil pessoas lotavam a antiga Fonte Nova, em um dos maiores públicos da história da Série C. A partida acabou 0-0, resultado esse suficiente para decretar o acesso do Bahia para a 2ª divisão. Tá. A torcida do Bahia comemorava feliz, e tudo era festa até que uma parte da estrutura de concreto da arquibancada superior cedeu e abriu um buraco. Dezenas de pessoas despencaram de metros e metros de altura e se feriram. 7 morreram. Essa foi a maior tragédia acontecida dentro de um estádio no Brasil. E infelizmente era a bola cantada. Porque em um relatório elaborado pela Sinaeco
naquele mesmo ano de 2007, entre os 29 estádios avaliados no país, a Fonte Nova era o pior. E essa tragédia só não foi maior porque, por sorte, o jogo terminou 0-0. Isso porque o Bahia desperdiçou um pênalti durante a partida. Caso essa bola tivesse entrado, a comemoração pelo gol poderia ter gerado mais pressão sobre as arquibancadas, causando um desabamento até maior. Cara, que tenso. No dia 27 de outubro de 2004, São Paulo e São Caetano jogavam pela 38ª rodada do Brasileirão. Aos 14 minutos do segundo tempo, o zagueiro Serginho do São Caetano cai desacordado em sua área, completamente sozinho. O atacante são paulino chega a tropeçar nele, e é nesse momento em que os atletas percebem que tinha algo errado e pediram pelo atendimento. O clima de tensão já havia tomado completamente aquela noite fria no Morumbi. A angústia era cada vez maior. Nossa, a segunda morte que eu vejo no Morumbi que acontece. Triste. Demais. Alguns jogadores começavam a chorar, mostrando que a coisa era séria. A ambulância do estádio estava trancada, minutos essenciais que foram perdidos e poderiam ter salvo a vida de Serginho. O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu no hospital minutos depois, ainda com a camisa do azulão. F demais. Que pena pro Serginho, mano. Foi um baque gigantesco pro futebol brasileiro. Nunca algo dessa proporção tinha acontecido nesse sentido. Em rede nacional, em um jogo de Série A, começou-se então a apurar os motivos da tragédia. Descobriu-se que os exames de rotina do São Caetano, realizados em fevereiro daquele ano, já apontavam que o jogador tinha alguns problemas no coração. Porém, nada foi feito e o clube optou por delegar ao atleta a decisão de parar ou continuar jogando. Evidentemente, Serginho queria seguir sua carreira, afinal ele tinha uma família para sustentar. Seus colegas de equipe relatam que ele comentava que as chances de algo acontecer eram mínimas. O médico e o presidente do clube foram indiciados por homicídio doloso, mas foram inocentados. O São Caetano foi punido com a perda de 24 pontos pela morte do atleta, o que levou o time da 5ª colocação para a 18ª. E para muitos, ali foi o início da derrocada do clube do ABC, que vinha de uma fase excelente, sendo a sensação dos anos 2000. Vice-campeão da Libertadores, vice-brasileiro 2 vezes e campeão paulista. Caraca, o São Caetano tava bom, né? Caraca. Serginho sendo um símbolo dessa ascensão do São Caetano. Depois de sua morte, o clube nunca mais disputou uma Libertadores, acabou rebaixado já em 2006 e não só nunca mais disputou a Série A, como hoje está apenas na 4ª divisão paulista. Caraca, como que uma coisa pode acabar com um time, né? Impressionante. Triste. Os 30 minutos restantes do jogo, que foram interrompidos ainda 0-0, foram realizados alguns dias depois, com São Paulo saindo vencedor por 4-2. O único trecho da primeira parte do jogo disponível na internet é o momento da morte de Serginho. O restante não se encontra disponível, sendo, portanto, uma lost media. Pô, sinceramente, se faltava 30 minutos pra acabar o jogo, acabava o jogo ali mesmo. Pô, de menos isso. O cara morreu, faz isso como uma homenagem pro cara. Jogo da diarreia, que merda. No Brasileirão de 2003, o Flamengo recebeu o Paraná no Maracanã. O porém é que o time paranaense teve 11 jogadores que amanheceram com diarreia. Se cogitou a possibilidade de adiar a partida. Afinal, a delegação do Paraná que viajou para o Rio só contava com 18 jogadores, mas por falta de calendário, se optou por não adiar a partida. E mesmo doentes, o tricolor fora de casa por 3... Aí, Flamengo. Aí vocês passaram vergonha, Flamengo. Passaram vergonha legal. 3-0. Fica a curiosidade que no outro turno, sem diarreia, o Paraná venceu o Flamengo por 6-2. Caraca, o Flamengo era freguês do Paraná, gente. Que isso, em 2003. Uma violenta campeonato. Em 1979, pela terceira rodada do grupo Goiás e Cruzeiro de novo, galera. Ano passado teve briga lá no Goiás e Cruzeiro da torcida. Ano passado? Ou ano retrasado? Esqueci agora. Não lembro agora, de cabeça. Foi ano passado ou foi ano retrasado? Acho que foi ano retrasado, se não me engano.
E agora tem outra também aqui no passado. Grupo H se enfrentavam Goiás e Cruzeiro, naquela que ficaria conhecida como a partida mais violenta do Campeonato Brasileiro. Sim, um Goiás e Cruzeiro. A confusão aconteceu aos 35 do segundo tempo, após o árbitro não assinalar a agressão de um jogador do Goiás em um jogador do Cruzeiro, e logo em seguida desembocar no terceiro gol esmeraldino. Os jogadores do Cruzeiro, indignados, partiram para cima dos adversários, iniciando uma briga gigantesca que terminou com 21 expulsos. Caraca! A partida foi encerrada ali mesmo, obviamente, e é considerada a mais violenta do futebol brasileiro. Não temos imagens? Infelizmente, não existe na internet nenhum registro em vídeo da partida. Eu não Aí é foda. Pô, é tão abismo que não tem, pô. sei se pode ser considerado uma Impressionante. lost media, porque não dá pra saber se esse jogo foi filmado ou transmitido, mas provavelmente sim, e nesse caso os registros estão perdidos. Derby das 100 faltas. Goiás e Cruzeiro foi a partida mais violenta em questão de expulsões, mas em número de faltas, ninguém supera o derby campineiro daquele Brasileirão de 1999. Foram apitadas 105 faltas. Caraca! Não teve jogo? Isso daí foi catimbado toda hora, pô. Porque teve mais falta do que minutos no jogo, pô. 55 do Guarani e 50 da Ponte. Acho que vocês não têm noção do que são 105 faltas. Pra se ter ideia, a final da Copa de 2010 entre Espanha e Holanda, que é considerada uma partida violenta e muito picotada, teve 47 faltas. E olha que o jogo foi pra prorrogação. Guarani e Ponte batiam esse número sozinhos. Foi uma média de uma falta a cada 51 segundos. E possivelmente o maior número de infrações cometidas em apenas uma partida. Caraca, olha, porrada comeu, galera. Na história do futebol profissional. E pelo jeito, além disso, o juiz devia ter esquecido o cartão vermelho. Caraca, não teve um vermelho nesse jogo, só teve 3 amarelos? Em casa, porque de alguma forma ninguém foi expulso. E olha que só o volante Roberto da Ponte Preta fez 10 faltas. E esse número de 105 violações só não foi maior porque o juiz deixou de marcar pelo menos 2 pênaltis naquela partida. Tchê. Sequestro da mãe de Robinho. Na Caraca. reta final do Brasileirão de 2004, saiu na mídia a notícia de que a mãe de Robinho, principal jogador do Santos, um dos times que brigava pelo título, havia sido sequestrada na Praia Grande. Ela ficou pouco mais de um mês em cativeiro e foi liberada após o pagamento do resgate, Tá. cerca de R$200 mil. Durante esse período, o jogador não entrou em campo e desfalcou o Santos por 6 rodadas, mas sua equipe se virou Se virou bem, pô. 4 vitórias e 2 empates, tá bom. bem sem ele, conseguindo vencer 4 dessas partidas e assumir a liderança. Ela foi liberada poucos dias antes da rodada final, que coroou o Santos como campeão daquela edição. Os autores do crime foram todos presos, o último deles em 2017. Caraca. Demoraram pra prender o último. Pô. Na segunda camada, nós abordamos o tópico da máfia do apito. Mas sua Sim. história não acaba lá. Ela desencadeou outro acontecimento que tem que ser citado. Em uma das investigações, o Ministério Público citou o árbitro Romildo Correia como um possível participante do esquema. Porém, nada foi encontrado contra ele. Mesmo inocente, a CBF colocou o árbitro na geladeira. Ele não foi escalado para apitar em nenhuma das 13 rodadas seguintes do campeonato. Ele finalmente voltaria a entrar em campo apenas como quarto árbitro na partida entre Santos e Botafogo. Aos 28 minutos do segundo tempo, após a expulsão do atacante Geilson do Santos, Romildo invade o campo, tira o uniforme de árbitro e exibe sua camisa branca com uma mensagem de protesto. Na frente, com os dizeres Romildo inocente mais punido e nas costas adeus CBF, adeus FPF, chega. Esse foi o anúncio de aposentadoria do juiz após 15 anos de carreira. E tem que ser dito em grande estilo. É. E foi punido pela CBF. Estou enojado igual vocês, torcedores, nós estamos sem comando na arbitragem, é uma vergonha, eu me sinto, desrespeitado. Imagina, se você realmente é inocente e você ficar punido porque tinha ligações com as pessoas, aí realmente é triste. Estou desmotivado, sinceramente, abandono minha carreira a partir de hoje. Sinal de protesto para esperar, quem sabe, as comissões de arbitragem que estão assumindo agora dar um respaldo melhor para a arbitragem paulista e brasileira. Informação, não deram. Que até o que fizeram agora só foi uma vergonha.
O Campeonato Brasileiro de 1974 seria definido em um quadrangular final. Porém, essa fase final terminou com Cruzeiro e Vasco empatados em na tudo. liderança. O Pode regulamento previa que fosse disputada uma partida de desempate. E essa partida seria realizada no Mineirão, pois o Cruzeiro era a equipe de melhor campanha no torneio até então. Porém, foi aí que o Vasco entrou com um pedido para que o jogo final fosse no Rio, respaldado pelo artigo 59 do regulamento daquele ano, que dizia que no caso de tentativa de agressão por parte do público, dirigente ou qualquer pessoa ligada ao clube, a CBD iria inverter o mando dos 3 jogos seguintes da equipe agressora. Tá. E isso Mas o que aconteceu pra ter esse... realmente aconteceu. Na partida anterior entre Cruzeiro e Vasco, o vice-presidente do Cruzeiro entrou em campo e tentou agredir o árbitro após a não marcação Isso! de um pênalti. Isso pode, Arnaldo? Os cruzeirenses reclamam desse artigo nunca ter sido usado anteriormente no campeonato. Ué, se ninguém usou antes, não é... mas tá ali é porque os caras foram burros, não? Mas isso porque o Vasco foi o primeiro clube a exercer seu direito com relação a ele. No final das contas, o Vasco terminou campeão brasileiro, Uhul, vamos! com os mineiros reclamando de um gol mal anulado de sua equipe, que em contrapartida atuava com um jogador suspenso naquela final, Boa, Cruzeiro. Parabéns. pois o terceiro cartão amarelo não teria sido registrado na súmula da partida anterior. Boa, Cruzeiro. Na súmula tenso naquela final, lado de sua equipe, que em contrapartida atuava com um jogador suspenso naquela partida anterior. Cenários possíveis de se... Boa, foda. Entre os Tá falando mal, falando que não tem, que não tinha tido, não deram um pênalti pro Cruzeiro, mas tava jogando com jogador suspenso. Aí se contradiz legal. vários cenários possíveis de se jogar futebol nesse país tão diverso, um dos mais característicos e icônicos da história do Brasileirão é o Alfredo Jaconi. Que... Esse acanhado estádio com cerca de 20 mil lugares é a casa do Juventude, que fez grande estádio do Juventude, que é difícil jogar lá. desde lá um verdadeiro alçapão. E o que torna esse caldeirão ainda mais peculiar é o clima. O frio intenso da Serra Gaúcha, aliado à alta umidade do ar, torna frequente um cenário de densa neblina durante os jogos dos jaconeiros, dificultando até mesmo a visualização do jogo. Cenário digno de um bom terror. Não à toa a comparação com a fictícia Silent Hill. Silent Hill, descrita como uma cidade pequena, segmentada e envolta em névoa. Características que encaixam como uma luva para descrever o temido Alfredo Jaconi. Temido mesmo. Cabeça de porco. Ah, esse é mais Durante novo, o não? clássico entre Corinthians e Palmeiras, pelo Esse é mais Brasileirão novo, de pô. 2024, antes de uma cobrança de Não é tão abismo assim. escanteio palmeirense, a torcida do Corinthians lançou uma cabeça de porco no gramado. Isso mesmo, uma cabeça de porco, de verdade. A cabeça caiu próxima à linha de fundo e teve que ser retirada por um jogador alvinegro, que disse que achou que era uma mofada e que quase quebrou o pé chutando o objeto para fora. Segundo a polícia, a cabeça de porco entrou no estádio sendo arremessada por cima das grades do setor sul. Caraca. Marquise Day. Na última rodada do Brasileirão de 2008, o Vasco recebeu vitória em casa, valendo sua permanência É, triste esse jogo. Ai, o Vasco perde esse jogo que era pra ter ganho. Ninguém merece. na Série A e acabou derrotado por 2-0. Esse era o primeiro rebaixamento na história do Sim. clube. E certamente doeu muito nos torcedores Deu pra caraca. Foi no dia do meu aniversário. Triste. cruzmaltinos. Imagine então naqueles presentes em São Januário. Um torcedor subiu na marquise do estádio na intenção de tirar a própria vida, em rede nacional. A polícia, bombeiros e até alguns torcedores tentavam convencê-lo a não fazer isso. Ele alegava que sua vida não fazia mais sentido com seu clube na Série B. Bom, felizmente, ele foi salvo e sobreviveu. E, infelizmente, ele teve que ver seu time cair mais 3 vezes desde então. Foda não. 3? É, 3, porque foi o primeiro, depois tem mais 3. E a gente ficou lá por uma vez. Tem certeza. É isso mesmo. Olha o Jobson aí. Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, após a partida contra o Palmeiras, o atacante Jobson do Botafogo foi Vou te falar, é
tanta merda que acontece no Brasileirão, porcaria, hein? Eu fico olhando aqui, caraca, é muita merda. Foi pego no exame antidoping pelo uso de cocaína. E esse era o segundo flagrante. Rodadas antes contra o Coritiba, ele já tinha sido pego com essa mesma substância no organismo. O que agrava a situação é que nesse período entre os exames, onde as suspeitas já recaíam sobre o jogador, ele acabou tendo participação decisiva em jogos importantíssimos no campeonato, marcando 2 gols na vitória Olha a questão, a cocaína aumenta desempenho? contra o São Paulo, que tirou o título do clube, e 1 gol na vitória contra o Fica aí a questão, né? Palmeiras na última rodada, que tirou o Verdão da Libertadores do ano seguinte. Texto aí. Após a fatídica derrocada do Botafogo no Brasileirão de 2023, o dono do clube, John Textor, veio a público fazendo acusações seríssimas contra o Palmeiras, Seríssimo, acho que não tinha nenhuma, né? Mas tudo bem. afirmando que o clube teria sido fortemente beneficiado por um esquema de manipulação de resultados nas temporadas 2022 e 2023. O americano dizia ter provas contundentes e 100% confirmadas de um esquema, mas nunca trouxe à tona nenhuma evidência. Apenas falou de uma empresa francesa que teria uma tecnologia baseada em inteligência artificial que seria capaz de apontar comportamentos estranhos e suspeitos em partidas de futebol. E citou 2 jogos do Palmeiras, que segundo a SA, haviam manipulação. Uma goleada por 4-0 contra o Fortaleza em 2022 e uma por 5-0 contra o São Paulo na ressaca da Copa do Brasil, tendo apontado, abre aspas, falta de combate, erros de posicionamento e corridas em intensidade mais baixa de jogadores do São Paulo, dizendo ainda que pelo menos 5 atletas estariam no esquema. Isso gerou uma situação Meio complicado jogar isso, porque ela foi logo depois da Copa Brasil, eu tinha acabado de ganhar a Copa Brasil e tal, então meio complicado de afirmar isso. um tanto pitoresca, pois o São Paulo publicou uma nota em suas redes sociais se defendendo e dizendo basicamente que não houve manipulação de resultado, nós tomamos 5-0 do Palmeiras por ruindade mesmo. Já vai se fazer quase 1 ano dessas denúncias, as supostas provas foram entregues aos órgãos competentes e nenhuma delas deu em nada, para surpresa de 0 pessoas. Vaso sanitário atirado daqui. Após a partida entre Santa Cruz e Paraná pela Série B de 2014, 2 vasos sanitários foram atirados das arquibancadas do Arruda. Isso mesmo, 2 vasos sanitários. Um deles acabou atingindo um torcedor do Sport, que infelizmente veio a falecer. A torcida do Sport é aliada da torcida do Paraná, e o objeto foi atirado durante uma briga do anel superior do estádio. Além dele, mais 3 torcedores ficaram feridos. Essa é uma teoria da conspiração que ronda muito alguns times, principalmente Caraca, tem times que não sobem de propósito, daí é nova pra mim. na Série B do Campeonato Brasileiro. Ela diz que tem certos clubes que tiram o pé no final do campeonato para não subir de divisão. Isso porque, segundo Novo Horizontino, é você aqui? a teoria, ficar na Série B seria mais vantajoso financeiramente, pois não teria que reformular todo o elenco para montar um time que consiga competir na primeira divisão, onde o nível técnico é muito superior, e teriam certos clubes que não estariam prontos financeiramente para isso. Também tem o pensamento de que é melhor ser um dos times competentes da Série B do que o lanterna da Série A passando vergonha. Algumas campanhas com grandes quedas bruscas na reta final corroboram com essa teoria. Em 2014, o Boa Esporte tinha o acesso na mão. Bastava vencer o já rebaixado Icasa com 10 desfalques. Mas o Clube Mineiro perdeu por 3-2 de maneira inexplicável, segundo boatos, a pedido do presidente. O Vila Nova, em 2023, tinha o acesso na mão, bastava vencer o Lanterna e já rebaixado ABC, mas conseguiu a façanha de ser derrotado por 3-2 e acabou perdendo a vaga na elite do futebol brasileiro. Isso daí foi triste. Coitada da Bárbara, moderadora do aluno estagiário. Mano, ela ficou triste. Em 2024, o Novo Horizontino não saía do G4 desde o primeiro turno, chegou a liderar a competição, mas na última rodada, quando só precisava vencer o Goiás, já sem pretensões no torneio, acabou derrotado e viu o acesso. Mas aí foi por causa de um erro do cara lá, mano. Aqui não tem isso não, o cara errou o gol de cara. Escorrer de suas mãos.
Outra possível resposta para esses acontecimentos seriam esses times só serem extremamente pipoqueiros. Mas aí cada um acredita no que quiser. Remo e Uberlândia. O jogo decisivo da Série B de 1984 estava marcado para um 1º de abril. O Uberlândia tinha vencido a partida de ida pelo placar magro. E o Remo, sob seus domínios, tinha a missão de furar a retranca dos mineiros para ficar com a taça. O 0 a 0 se mantinha no placar até os 46 do segundo tempo, quando o juiz apita o fim do jogo e sacramenta o título para o Uberlândia. Porém, o placar do estádio indicava que a partida ainda estava com 42 minutos. Que isso? Isso porque esse placar foi interrompido 2 vezes durante aquele segundo tempo. A torcida do Remo, achando que o jogo tinha acabado antes do fim do tempo regulamentar, ficou enfurecida e partiu para cima do árbitro, gerando uma briga imensa. O resultado da confusão foram centenas de feridos e um torcedor remista morto. 2 jogadores do Uberlândia chegaram a ser acusados de homicídio. Que isso, gente? Porém, não tinham nenhum envolvimento e foram inocentados. Que bom, pô. Se o jogador tivesse matado o torcedor, ele ia falar, caraca, sinistro. Figueirense e Caxias Em 2001. 2001, Figueirense e Caxias se enfrentavam pela Série B, na rodada decisiva, que definiria os 2 que subiriam para a elite no quadrangular final. O Figueira vencia por 1 a 0 até que aos 45 do segundo tempo, cerca de 2.000 torcedores invadem o campo para comemorar o acesso. Porém, o juiz ainda não tinha dado o apito final. Eita ferro, aqui deu merda. Por isso, o STJD retirou os 3 pontos da vitória do Figueira, mas manteve seu gol de saldo. E esse saldo garantiu mesmo assim a vaga na primeira divisão Caraca, que sinistro. É sinistro. para a equipe catarinense, porque sem os 3 pontos da vitória, os 2 times ficavam empatados em pontos e o Figueirense ficaria à frente pelo Sinistro, isso daqui é sinistro. seu Daqui foi jogada de mestre da CBF. 1 gol de saldo a mais. Segundo o árbitro que apitou aquela partida, o Caxias não subiu por pura politicagem. Os vídeos da invasão não estão disponíveis no YouTube. O único trecho do jogo que não é uma Lost Media é o trecho do gol do Figueira. Tá aí. E assim acabou, né? Ufa! Chegamos finalmente ao final dessa nossa jornada. Muito obrigado a você que viu até aqui. Obrigado a vocês, Espero que tenha Turbo curtido Futebol. o vídeo. Esse iceberg foi feito por mim, com base em outros de temas parecidos. Então, se você sentiu que ficou faltando alguma coisa, pode comentar aí, porque vai ser mole minha mesmo. Nem preciso dizer que deu um trabalhão pra fazer essa série Só de ver, de assistir o vídeo, eu percebi o trabalho que você teve, meu amigo. de vídeos. Por isso, se você quiser me ajudar, você pode compartilhar para algum amigo, comentar alguma coisa, ver outro vídeo do canal ou só simplesmente se inscrever aqui, que já me ajuda pra caramba. Por aqui todo mês tem um vídeo novo, bem trabalhado nesse mesmo estilo. Tenho certeza que você vai gostar. A maior parte do roteiro já estava pronta desde julho. Mas o Caraca! vídeo ficou um tempo na gaveta para eu conseguir fazer em um mês mais tranquilo. Ou seja, quando eu entrasse de férias da faculdade. E Pô, fez o roteiro em julho? Caraca, demorou a produção disso aí, hein? daí, com a medida que vocês foram dando sugestões de tópicos nos comentários das partes 1 e 2, eu fui completando e deu nisso aí. Fiquei muito feliz com o resultado, virou praticamente um filme. Eu quero agradecer Virou um filme. demais a vocês pela presença mais uma Virou um filme mesmo. vez. E por esse mês foi isso. Valeu, tamo junto. Tamo junto, Storbo Futebol. E você que acompanhou essa jornada comigo até agora. Tipo, eu não fiz os 2 primeiros vídeos aqui no canal. Foi no Codericast Cinema, porque era na época. Mas agora essa é a última parte. Então, estamos aí. Mas é isso. Bom vídeo. Muito legal saber de tudo, toda a história e tal. Então, é isso. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, para que mais vídeos como esse possam ser feitos e produzidos. Beleza? Tamo junto, é nóis, até a próxima e tchau, tchau!